No vídeo de hoje, a chegada de Rafinha ao São Paulo. O Rafinha chega e o Crespo sai? Hernan Crespo estaria na berlinda por falar a verdade? A verdade tem esse preço no futebol? Eu acho que não deveria ter, já dando um spoiler, tá? Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Boa terça-feira para todo mundo. Terça-feira de estreia. Estarei hoje às 6 no Tropa GETV. GETV vai colocando aos pouquinhos em 2026 na grade novos produtos, programas, ou programas ao vivo, como é o caso do Tropa, que vai ser um pré-rodada do Brasileiro toda semana. Programas curtos, edições longas, já gravadas, como Formiga versus 10, e por aí vai. Muitas ideias estão vindo e a gente está colocando aos pouquinhos, tirando do papel e colocando em prática. Então hoje às 6, eu, Bruno Formiga, Luana Maluf, Jordana Araújo, vamos falar dos principais jogos da primeira rodada do Brasileirão, ao vivo, Tropa GETV, no canal da GETV. Espero você lá, beleza? Primeiro programa da nossa GETV. Muito bem. Aí vamos falar de Rafinha no São Paulo e vamos acabar falando também de GETV, porque antes de falar sobre essa coisa da futura relação do Rafinha com o Crespo, das declarações do Crespo que já foram rebatidas pelo Rafinha, claramente, eu quero falar um pouquinho aqui da minha experiência de trabalhar com o Rafinha. O Rafinha eu conheci no ano passado, da bola já há muito tempo, mas a oportunidade de dividir cabine, de dividir transmissão com o Rafinha, isso surgiu a partir da semifinal da Liga dos Campeões passada, Inter e Barcelona, que eu tive o privilégio de fazer em Milão e de ter a presença do Rafinha ali comigo e com o Vitor Sérgio Rodrigues na cabine, né, na posição de transmissão. E aí aquelas coisas, né, pouco tempo depois, terminou a cobertura de Champions lá, o Rafinha não seguiu, ele deve ter feito um acordo, um contrato só para aquela edição de Champions, porque a final era em Munique e o Rafinha jogou no Bayern, então provavelmente isso foi um elemento de peso na escolha pelo Rafinha. E aí o Rafinha foi para o Grupo Globo. E meses depois eu fui também. E a gente acabou se encontrando no projeto da GETV em algumas transmissões de jogos do Flamengo. Rafinha, campeão do Flamengo, se identificou muito com o clube. Então nós fizemos alguns jogos juntos. Por exemplo, reta final do Brasileiro, Mundial de Clubes, já na GETV. E o Rafinha é uma daquelas figuras tão boas, tão do bem, que a gente vai torcer por ele em qualquer lugar. Já disse isso aqui algumas vezes. A partir do momento que você começa a trabalhar no futebol, você começa a torcer, claro, você tem o seu time, né? No meu caso eu tenho até mais de um. Você continua torcendo pelo seu time. Mas você se pega também torcendo por pessoas, sabe? Você se identifica com pessoas. Pessoas do bem, pessoas corretas, pessoas honestas, pessoas que cruzaram o seu caminho. E você quer que elas sempre tenham sucesso. Esse vai ser o caso do Rafinha. Independentemente do clube onde o Rafinha estiver, da decisão que ele tomar, eu vou torcer sempre por ele. Um cara super gentil, super do bem, parceiraço, sabe? Mergulha de cabeça nos projetos. Então, Rafinha, toda sorte, todo sucesso para você no São Paulo, numa empreitada que não vai ser fácil. É impressionante como o futebol mexe com esses caras, né, que viveram anos do futebol. Eles saem do futebol, vão para a imprensa, vão para outra área. E se pinta uma oportunidade de voltar para o futebol, você pode reparar, eles voltam rapidamente, né? Que mexe com eles de alguma maneira. Acho que tem alguns casos que tem uma questão financeira aí que é relevante. Eu nem acho que seja o caso do Rafinha, né? Rafinha é um cara muito, muito, muito bem sucedido, graças a Deus e ao trabalho que fez, ao esforço, à dedicação. Então, sucesso pro Rafinha de verdade. Mas aí, agora, essa página está virada e eu vou ter que analisar o trabalho do Rafinha. E eu vou ter que elogiar o Rafinha quando necessário e criticar também. Vocês sabem como funciona aqui, né? Tem gente até que me julga um pouco, né? Caramba, João, mas você é meio ingrato, né? O cara te elogia, você vai lá e depois critica. Meu Deus do céu, é a natureza do meu trabalho, né? Um elogio recebido não me faz ficar refém
não me limita a criticar aquela pessoa quando ela merecer no futuro. E a mesma lógica vale para o contrário. Uma crítica recebida por alguém não me faz perseguir essa pessoa e deixar de enxergar virtudes dela. Eu não opero nessa lógica. Eu não opero na lógica do ódio espumando, raivoso. Na internet essa lógica funciona muito. Ela dá muito resultado, ela tem público. As pessoas gostam de consumir. Tem gente que cresceu até hoje, está aí estabelecida na internet nessa base do ódio a tudo e todos, né? Eu não gosto disso, e quando vejo que alguém que eu sigo vai por esse caminho, eu simplesmente paro de assistir. Então o Rafinha vai ser elogiado, vai ser criticado sempre que necessário aqui no canal e sempre na bola. E o Rafinha já deu uma cutucada, me pareceu, sem citar o Crespo, enfim, mas me pareceu o Rafinha deixando claro, marcando uma posição muito clara, de que o discurso tem que ser outro a partir de agora, sobre os problemas que o clube enfrenta e os eventuais reflexos, as eventuais contaminações desses problemas no campo. Porque você vai lembrar do discurso forte do Crespo, dizendo que o objetivo principal do São Paulo na temporada é bater 45 pontos. Pô, gente, ó, tem uma galera aqui que não recebe salário há meses. Esse clube está vivendo o pior momento da sua história. Toda a galera que me trouxe para cá já não tem mais ninguém, os diretores saíram todos. Então, nós temos que, né, nós temos que pensar em 45 pontos. Aí, depois do Crespo falar isso, o presidente, o agora presidente, o vice que assumiu, o Harry Macy Jr., disse, não, nós não vamos pensar em 45, nós temos que tentar uma classificação para a Libertadores. O velho discurso. Lembra do inominável do Santos, falando em vaga de Copa do Brasil? Não, fique tranquilo, vamos brigar por Libertadores, fique tranquilo, a CBF vai convidar a gente para a Copa do Brasil. Discurso lunático. Lembra do Marcelo Teixeira no Santos, ano passado? Que absurdo perder para o Vasco e São Januário, como se o Santos fosse o Real Madrid. Discurso lunático. Com todo respeito, presidente Harry Macy Jr., é um discurso lunático falar em Libertadores hoje, para um time que está brigando contra o rebaixamento do Campeonato Paulista. Para uma equipe que no Campeonato Paulista somou apenas 4 pontos e que não está na zona de rebaixamento pelos critérios de desempate. Isso é uma loucura. Falar em Libertadores da América. Eu combato ferozmente esse discurso aqui no canal. O discurso da Alice no País das Maravilhas. Eu combato isso aqui. Prefiro uma verdade que doa do que uma mentira que me engane. Porque não adianta, a mentira vai te enganar por um tempo e depois a verdade vai se impor. A realidade sempre se impõe. Então você só está adiando a dor que você vai sentir com um problema. E nessa de adiar, você também adia a solução do problema. Você não encara e não resolve. Então não muda nada. Então falar em Libertadores agora, eu vou dizer mais. Minha opinião. E acho que não foi essa a intenção do presidente. Mas soa como um insulto ao torcedor de São Paulo. A inteligência do torcedor de São Paulo. Peraí, Libertadores? Sério? Nesse estado de coisas, nesse caos que o clube vive? Gente, cada dia é uma notícia nova. Ontem saiu a notícia de que existiria uma investigação de supostas transações bancárias envolvendo um ex-dirigente do São Paulo e o Igor Gomes, que hoje está no Atlético Mineiro. O Igor Gomes está dando a versão dele, de que se trataria de um contrato de aluguel e tal, vai ter que comprovar. Aí eu acordo hoje, vem a notícia de que a polícia está investigando uma possível falsificação de documentos para justificar aumento de salário de diretor de São Paulo. Os caras teriam forjado um documento, uma ata de uma assembleia de conselheiros que sequer teria acontecido para dizer que nessa assembleia aumento de salário de dirigente foi aprovado. E aí os caras teriam artificialmente aumentado os próprios salários no São Paulo. Cara, todo dia surge um negócio mais bizarro do que o outro. E aí não dá para o presidente chegar agora e falar Libertadores da América. Vamos trabalhar com a realidade. E aí o Rafinha, eu peguei aqui o discurso do Rafinha, o Rafinha falou assim, agora não é terra arrasada. Ele falou assim, São Paulo tem que resgatar sua história, né? Infelizmente São Paulo ficou parado e tudo mais. Agora, também não é terra arrasada. Discurso de fracassado, de já entrar sofrendo, não cabe mais. Isso aí também não vai acontecer, não pode acontecer.
Essas frases, essa declaração foi dada pelo Rafinha. Foi dada pelo Rafinha. Então o Rafinha, me parece que ele está chegando com essa missão de vamos dar uma sacudida no vestiário, sabe? Vamos fazer a galera... Mas eu não sei se isso é suficiente. E na boa, assim, eu entendo a intenção do Rafinha, como entendo o que o presidente quer fazer, dizendo de vaga da Libertadores, ele está querendo acalmar, ele está querendo... Vou de novo resgatar o exemplo do Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, chegou na virada de 23 para 24, falou assim, já temos treinador. O Santos estava naquela agonia, né? Mandou o Carille embora, tem técnico, não tem técnico? Não, torcedor, calma, já temos um treinador contratado. E não tinha. Ele se referia ao Gustavo Quinteiros, que estava no Vélez, estava conversando, mas não tinha assinado nada. Aí o tempo foi passando, bateu o desespero, água bateu no bumbum. O Alexandre Galo, que era o executivo de futebol do Santos, foi para a Argentina desesperado para tentar fazer o homem assinar. O homem não assinou e o Santos passou vergonha. E o presidente teve que dizer depois, enfim, nós tínhamos aqui um documento, acabou não vindo. Ah, mas a intenção era acalmar o torcedor com mentira? Então eu posso até reconhecer as boas intenções, mas posso discordar da prática. Não acho que a intenção do presidente seja enganar o torcedor do São Paulo. Mas é vender uma realidade que, sabe, vamos acalmar a galera. Não, sabe o que vai acalmar o torcedor do São Paulo? Ele entender que o clube está sendo mais responsável com os recursos, ele entender que o profissionalismo chegou, ele entender que toda uma corja que fez parte desse processo de saqueamento do clube se afaste do clube, ele percebeu o afastamento dessas pessoas, isso vai tranquilizar o torcedor de São Paulo. E os reflexos virão no campo. Então, eu acho que a missão do Rafinha de sacudir o vestiário é uma missão importante, porque nesse momento a confiança de todo mundo está abalada, é óbvio. Jogadores do São Paulo, quando o Luciano, na primeira rodada em Mirassol, dá o discurso que deu, você já sabe que os caras estão vendo que o barco está afundando, que o negócio está feio. Então é importante você ter alguém para dar uma mobilizada na galera. Ok. Mas só não pode deixar de falar a verdade para o torcedor. Às vezes você não precisa falar a verdade inteira, mas você não pode deixar de jogar limpo com o torcedor. Entenda, o Crespo, se o São Paulo quiser mandar o Crespo embora, se o Rafinha quiser mandar o Crespo embora, se o Harry Maci Júnior quiser mandar o Crespo embora, ele pode achar argumentos de campo para isso. Tudo bem. Se a decisão se basear nisso, o cara não está conseguindo achar uma nova maneira de jogar, não está conseguindo motivar os jogadores, porque lá do motivacional também conta também a atribuição do treinador. Até aí, não entro nessa discussão, se o São Paulo tiver motivos de campo para mandar embora. Agora, mandar embora porque falou a verdade, o Crespo não desrespeitou a instituição em momento algum. O Crespo só falou a verdade. Que o clube está destruído e que o clube tem que fazer 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Seria muito ruim o Crespo perder o seu cargo por ter falado a verdade. Eu fico muito triste quando pessoas se prejudicam porque falam a verdade. É uma pena, mas é um pouco do mundo em que vivemos, né? Ouvidos muito melindrados à verdade. Então espero que essa situação se resolva. E nessa aí, cara, analisando as declarações dos três, eu estou inteiramente ao lado do Crespo. O Crespo fez o diagnóstico perfeito, preciso do que acontece hoje no São Paulo Futebol Clube. Ninguém melhor do que ele, que está vivendo os reflexos disso no dia a dia. No vestiário, na concentração, nas viagens, no campo, no CT. Ninguém melhor do que ele. E o diagnóstico que ele fez é correto. Perder o cargo por falar a verdade é muito triste. Tomara que não aconteça com o Crespo e que o São Paulo tenha uma grande estreia de brasileiro. Amanhã eu narro esse jogo na GETV, São Paulo e Flamengo, Morumbi, bola rola às 9h30 da noite. O que você pensa disso tudo? Quem está com a razão? Você está mais para a diretoria nesse momento? O discurso tem que ser mais o da diretoria ou tem que ser o do Crespo, do Luciano, lá em Mirassol? Deixa a sua opinião nos comentários. Boa terça. Te vejo hoje na Tropa GTV às 6, hein? Lá no canal da GTV, programa de estreia. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.